Fala, criançada! Todo mundo bem? Todo mundo animado? Todo mundo feliz? Essa tarde gostosa que tá, né? Todo mundo aí animadão. Eu acho que todo mundo já foi lá na Bíblia pesquisar sobre a história dessa pessoa que a gente vai falar hoje, né? É um rapaz muito famoso, todo mundo conhece a história dele. Principalmente uma que eu também vou falar aqui hoje. E eu estou na história também, eu faço parte da história dele. Só que quase ninguém sabe quem eu sou. Então, hoje eu estou aqui cheia de adornos, olha só, que chique. Com uma coroa, porque eu sou a filha de Saul. Saul era o rei de Israel naquela época. Então, se eu sou filha de Saul, eu sou uma princesa, né? Eu sou Mical, eu fui a primeira mulher de Davi. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas se você tiver curiosidade, vai lá na Bíblia. Tá lá em 1 Samuel. Fala sobre Mical, quem ela era, a história dela com Davi, enfim. Mas hoje a Mical vai contar a história de Davi pra gente, porque ela conhece, né? Ela estava lá. Então vamos lá, gente. Vamos começar. Eu queria mostrar. Eu acho que eu já falei quem é, né? O nosso personagem de hoje é Davi. Olha ele ruivinho aqui, que coisa mais fofa. Davi é o nosso personagem de hoje que vai trazer uma lição aí pra gente pensar ao longo dessa semana, enfim. Eu tenho aqui, como vocês sabem, o alforje de Davi. Quando Davi foi lutar contra Golias, ele pegou as 5 pedrinhas e colocou no alforje. Aqui eu não tenho 5 pedrinhas, mas eu tenho 5 características de Davi. As 5 principais. As que me chamaram a atenção. Então, eu vou falar bem por cima sobre elas, tá? E aí depois você estuda. Vou deixar o versículo, você estuda sobre elas. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira característica que tá aqui é forte. Davi era forte. Lá em 1 Samuel 17:32, a gente vai ler, vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu tô aqui com a minha Bíblia digital, porque eu sou uma princesa muito moderna, dá licença. Você também abre a sua Bíblia aí, por favor, para acompanhar junto comigo. Então, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17, versículo, lembra? Qual foi o que eu falei? 32. Coloca aí. Versículo 32 fala assim: Davi, este rapaz aqui, chegou e disse a Saul, que era meu pai, gente. Disse: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Quem era o filisteu? O gigante Golias, gente. Ó, Davi, pequenininho, do lado do gigante Golias. E Davi disse pro rei Saul: rei, não se preocupa. Não se preocupa, pode deixar comigo. Eu vou lutar contra esse cara. E aí, Davi foi, e a gente conhece a história, Davi venceu pela força do Senhor, né? Não pela sua força física, mas porque o Senhor estava com ele e ele se fez forte. Então, gente, Davi era forte, nós já vimos. Davi também era... isso aqui... Davi era pastor. Ele pastoreava as ovelhinhas do seu pai. Eu não sei se vocês sabem, mas na época de Davi, ninguém queria muito ser pastor, não. Porque era muito trabalhoso, era muito cansativo, era um trabalho que ficava para aquelas pessoas inferiores, sabe? Isso mostra que todo mundo via Davi como inferior. Porque o pai dele colocou um mais novo. Deixa ele lá cuidando das ovelhas. Por quê? Como ele vai falar aqui, ó. Em 1 Samuel 17:34, 2 versículos depois daquele que a gente leu, vai falar assim, Davi conversando com Saul ainda. Vai falar assim, Davi disse a Saul: meu senhor, eu tomo conta das ovelhas do meu pai.
As ovelhinhas, que gracinha. Davi era pastor de ovelhas. Eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso vem e carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelhinha de volta. Davi, ele era um pastor, e o pastor, ele é cuidadoso com as suas ovelhas. Ele não aceita perder as suas ovelhas por um predador ou deixá-la perdida por aí. Em outra aula eu vou falar um pouco pra vocês o porquê que a gente, né, somos tão parecidos com as ovelhas. E o trabalho do pastor também, como é legal. É muito bonito. Outra característica de Davi, que tá aqui no meu alforge. É coragem. Davi era corajoso. A gente vai ler isso em 1 Samuel 17 também, mas é lá no finalzinho, no versículo 45. Então, folheie um pouquinho mais a sua Bíblia, né? Lá no final, vai mostrar Davi dizendo a Golias. A gente tá falando sobre coragem. Davi, desse tamanhozinho aqui, desse tamanho, contra um cara desse tamanho, e ele não temeu e não abaixou a cabeça, foi e falou assim pro gigante. O gigante tava com a espada. E daquele tamanho, o gigante com a espada, Davi, só com as 5 pedrinhas dentro do alforge, e Davi disse assim pra ele: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus do exército israelita, a qual você desafiou. E aí a gente sabe o final dessa história, né? Golias se deu muito mal por ter afrontado o povo de Deus. Davi, mesmo sendo pequeno, mas cheio de coragem, enfrentou o gigante e foi vencedor. Muito legal, né? A gente vai falar também como Davi era amigo, gente. Davi era maravilhoso, maravilhoso. Por isso que eu casei com ele. Ó, lá em 1 Samuel, agora no capítulo 18, no versículo 3, a gente vai ver a amizade de Davi e Jonatas. Quem era Jonatas? Jonatas também era filho de Saul, meu irmão. Saul, meu pai, e Jonatas era filho de Saul, então Jonatas era meu irmão. E lá no capítulo 18, no versículo 3, a gente vai ler. Gente, eu pausei o vídeo aqui porque eu não tô enxergando nada. Eu tô lendo aqui, tô enxergando nada que tá na minha frente. Não é porque eu esqueci os meus óculos. Meu Deus, que horror. Então, como eu estava dizendo, em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3, a gente vai ver sobre Davi e Jonatas. Jonatas, ele era filho do rei Saul. O rei Saul, Jonatas e Mical, olha só. Jonatas era filho do rei Saul. E no capítulo 18 de Samuel, no versículo 3, a gente vai ver que Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha um grande amor por Davi e Davi um grande amor por Jonatas. Gente, a gente vai ler mais pra frente na Bíblia e a gente vai ver que esses dois eram amigos de verdade mesmo. Inclusive, Jonatas enfrentou o próprio pai para defender Davi em várias situações. Então, Davi era amigo de Jonatas. Então, a gente vê que Davi não era só um guerreiro, ele não era só um pastor, ele era amigo também. Uma outra característica de Davi, que a gente vai ver, deixa eu ver... Davi era piedoso, misericordioso. Em 1 Samuel 24, aí tá mais um pouquinho mais pra frente, a gente vai ver, no versículo 11,
A gente vai ver? Só um momento. Gente, aqui que a história começa a se complicar um pouco. Na verdade, ela estava complicada desde lá de trás. Mas aqui ela já tá num... A história tá uma reviravolta feia. Olha lá, lê lá. A gente vai falar sobre Davi. Davi, depois que ele venceu o gigante Golias, ele ficou muito famoso entre o povo, né? E aí ele se mudou pro palácio do rei Saul. O rei Saul gostava muito de Davi, né? Pelo que ele tinha feito, e viu que Davi era um menino de Deus. Gente, Davi mudou, né? Davi era um menino de Deus. E aí Davi se mudou pro palácio do rei Saul, se tornou amigo de Jonatas e se apaixonou por Mical. Então, o rei Saul permitiu que Davi se casasse com Mical. Enfim, depois que o rei Saul percebeu que Davi tinha se tornado um guerreiro, que ele estava conseguindo muitas vitórias, estava ficando muito famoso entre o povo, Saul teve ciúmes e inveja de Davi. E tentou matar Davi. Não uma vez só, gente. Várias vezes. Davi, então, seguindo o conselho da sua esposa Mical, fugiu do rei Saul. Ele fugiu e o rei Saul ia atrás dele. E aí ele fugia de novo. E o rei Saul tentando de todas as formas matar Davi. Olha só. Mesmo sabendo que Davi era um escolhido de Deus. Em uma certa ocasião, Davi fugindo pelo deserto, imagina aí, Davi fugindo pelo deserto, ele se escondeu dentro de uma caverna. Davi não estava sozinho, ele estava com alguns soldados que estavam do lado dele. Eles se esconderam dentro de uma caverna, e eles ficaram lá no fundo da caverna, bem no lado escuro mesmo. Saul estava procurando por Davi, e aí Saul procurando, falou, não, vou dar uma paradinha aqui, deixa eu entrar nessa caverna. Saul entrou na caverna para descansar, enfim, só que ele não sabia que Davi estava naquela caverna. E aí ele estava distraído. Imagine só, o Saul tá aqui na beirada da caverna, Davi tá atrás dele e Saul tá distraído aqui. Davi vem por trás. E aí os soldados que estavam com Davi falam, Davi, agora é a sua hora. O Senhor tá entregando o Saul na sua mão. Esse homem te fez muito mal, agora é hora de você se vingar. Vai lá com a sua espada e mata Saul. E aí todos os problemas estão resolvidos. Porque todo Israel estava do lado de Davi. Davi não era mal visto. Só que o rei Saul implicou com ele. Então, Davi vai por detrás do rei Saul. Então imagina a cena. Saul está aqui à beira da caverna. Davi está bem aqui atrás. E aí Davi pega uma espada e vai atrás do rei. E a Bíblia vai falar que Davi teve ele pensou de novo assim e decidiu não matar o rei. Ele pegou e cortou um pedaço da capa do rei. O rei, no caso meu pai, usava uma capa, sabe? Como se fosse de um super-herói pra trás. Davi foi, pegou um pedaço dessa capa, rasgou e deixou Saul embora. Saul não viu Davi. Então, Davi veio, rasgou a capa e voltou pro fundo da caverna. Saul foi embora. E quando Saul estava bem longe, Davi saiu da caverna e gritou, Rei Saul, por que você está me perseguindo? O que foi que eu te fiz? Davi nunca tinha feito mal ao rei, muito pelo contrário. Davi tocava a harpa para o rei quando ele estava atormentado. Davi amava o rei porque entendia que ele era escolhido de Deus. Foi Deus que escolheu Saul como rei. E Davi tinha um profundo respeito por Saul. E aí que entra a característica de Davi. Ele era piedoso, porque ele teve Saul na mão dele para matar e acabar com todo aquele sofrimento. Mas a Bíblia vai falar, ó, em 1 Samuel 24, versículo 11, vai falar. Davi fala para Saul, veja meu pai, veja o pedaço da sua capa que está na minha mão. Eu cortei o pano, mas não te matei. Isso prova que eu não penso em me revoltar contra o Senhor.
nem lhe fazer nenhum mal. Então, é essa característica de Davi, né? A quinta característica que eu separei aqui, a piedade que Davi teve ali de encontro ali com o rei Saul. Só que essa não foi a única vez. Mais pra frente acontece a mesma coisa. Saul tá ali vulnerável, né, diante de Davi. Davi tem todas as armas na mão. Davi só precisava matar Saul. E ele escolhe não fazer isso. Por piedade, por misericórdia, por temor a Deus também. Gente, essa foi a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham lido comigo os versículos para vocês entenderem. Eu vou mandar de novo para vocês, tudo separadinho para vocês lerem e entenderem um pouco mais sobre a história de Davi, sobre Mical, né? Que Mical também tá na história de Davi, sobre outras mulheres que aparecem, sobre outros homens que também aparecem na história de Davi. E eu quero que vocês falem pra mim também, além dessas 5 características que eu falei de Davi, que ele era piedoso, que ele era amigo, que ele era corajoso, que ele era pastor e que ele era forte, qual outra característica que Davi tinha? Você consegue falar uma? Uma só. Manda aí pra mim uma característica de Davi, tá bom? Manda um versículo. Fala aí sobre o que você também sabe da história de Davi. É uma conversa. Eu quero que vocês me falem também, tá bom? Um beijão pra vocês e até a próxima aula, galera. Tchau!